Não havendo oposição, declaro aprovada a ata. Algum registro? Sim, presidente. Só porque é a nossa última sessão do ano, né? Desse ano, graças a Deus, se Deus quiser, né? Ano que vem estaremos juntos, firmes e fortes. Então, só parabenizar a gestão que está se findando do desembargador Júlio Bernardo Carmo, com toda a sua administração, e também os mais profícuos votos de sucesso e que Deus os abençoe na gestão que está se iniciando do desembargador Marcos Moura. E, além disso, presidente, como a nossa próxima sessão provavelmente será só no final de janeiro, então eu queria registrar os aniversariantes do mês de janeiro, porque não, senão... Se Vossa Excelência quiser, já pode para o ano inteiro. Figuraça. Tá bom, mas é só os... Eu não preciso ler, eu passo para ela os aniversariantes. Perfeito? Sim. Então, tá bom. Com nossos votos de muita saúde, paz, felicidades. Pronto, tem 200 mil. É o aniversariante de janeiro. 200 mil. Isso me recordou o seguinte, que nós temos que fazer a eleição do novo presidente da turma e eu proponho a eleição por aclamação do desembargador Milton Tibol. A oposição? Então, declaro eleito por aclamação o desembargador Milton Tibol. A secretária para o pregão... Eu já queria sugerir, já que ele não está, a gente eleger Emília, mas tudo bem. Mas se você recuar, agora já não tem mais jeito. Tá digital, eu não estou sabendo. Deixa eu ver se eu mesmo dou conta disso. Eu mudei para o PJE Office. Já conseguiu? Não, mas aí entrou aqui um... Não foi possível encontrar nenhum certificado digital? Não tem o nome, o token. Está parecendo um Hegel querendo tocar. Acho que eu vou ter que voltar. Qual é o nome? Maria Luísa. Vai ficar aqui? E agora? Tem o seu nome aqui em cima? Aí. Gabriel. Robozão, obrigada. É esse para assistir? É PJ. Tá. Eu. Pagamento, tá. Então vamos lá, Cristina. Pois não. Com a palavra, a desembargadora Emília. Eu recebi agora, antes da sessão, senhor presidente, um pedido de adiamento do processo 11.492/87. Na verdade, é uma exceção de suspeição de juiz ocorrido lá na Vara do Trabalho de Itabira. O advogado, no seu pedido de adiamento, ele alega que esse pedido se justifica pela não observância ao quinquídio legal. Segundo ele afirma, a pauta foi publicada no dia 7/12 e, em face da complexidade da matéria, ele não teve tempo hábil para se preparar para a sustentação oral. Me parece que Cristina até já deu informação de que não houve, que o quinquídio foi observado. Posso fazer uma explicação, doutora Emília? O programa do PJE, ele não permite, de forma alguma, que nós façamos o encaminhamento da pauta fora do prazo nacional do programa do PJE. O prazo, se Vossa Excelência entrar na tela de pauta de julgamento, vai ter uma linha lá em cima falando que o prazo expirou no dia tal, às 15 horas. Esse dia foi dia 6, nessa questão, foi dia 6, quarta-feira passada, às 15 horas. Nós fizemos a pauta pela manhã, eu enviei de manhã, bem cedo, eu enviei a matéria para a imprensa dentro
do programa, dentro do horário permitido pelo PJE. Se, por acaso, eu tivesse descumprido o horário, o PJE me informaria que eu não poderia enviar a matéria. Bom, Ainda assim, feito esse esclarecimento, e como o processo está em pauta, eu tenho que trazer o pedido, ainda a apreciação assim, dos eu julgadores. deferiria o adiamento, sim. Não custa nada. Vai ficar adiado, eu só quero alertar para o seguinte, a nossa sessão será no dia 29 de janeiro, né? Já está marcada? Não, não é 29. 31. 31, desculpe. Já está 31 de marcado. janeiro. Não é, porque, na realidade, o que ela ia conversar É com o porque, Milton hoje. o presidente eleito da turma estará em férias. Por isso a Cristina me consultou. É melhor, então, retirar de pauta com nova intimação, né? Agora, eu só alerto o seguinte, houve um afastamento do juiz até que se julgasse a exceção. Ele está afastado. Só desse processo, né? Não, desse processo. O juiz substituto é que está atuando. Então, imagino que não há prejuízo, né? Não vai haver prejuízo. Bem, então ele fica retirado de pauta. O advogado não está aí, não. Tá. Ele está ouvindo? Então, Vossa Excelência vai ser intimado da nova data, tá? Então, vamos lá. Mas não porque ele tem razão no quinquídio, tá? Não, ele entendeu. É porque a gente é liberal nisso. Quer dizer, mas a argumentação não... no meu biênio, né? Ano que vem a conversa pode ser outra. Com certeza. O desembargador Milton não pôde comparecer, né? De maneira que todos os processos eletrônicos nos quais ele figure como relator foram retirados de pauta. E nos processos físicos, os processos nos quais ele figure como relator ou revisor. Então, os advogados ficam avisados. Então, vou repetir. Nos físicos, os processos em que ele figure como revisor, no caso, meu revisor. Né? Então, estão retirados de pauta. Lembrando que no procedimento sumaríssimo não há revisor. Então, os meus processos de relator no procedimento sumaríssimo serão julgados normalmente. E no processo eletrônico, os processos nos quais ele figure como relator. Todos esses estão retirados de pauta. Nos físicos, somente com os processos do doutor Milton. Os dois estão... Tá. Não tem nenhum... Não, com sustentação, não. Tá, então pode ir lá. Pauta de processo eletrônico, sala de sessão, relatora, desembargadora Emília, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Processo número 12, RO 10.184, 60/2017. Presente, Dr. João Braulio Vilhena, pelo reclamante recorrente. 12, RO 10.184. Eu peço à relatora que lê a conclusão do voto. Eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, dou parcial provimento ao recurso do autor para majorar a condenação da reclamada ao pagamento de comissão para R$ 2.200 mensais. Nego o provimento ao apelo da reclamada, custas pela ré, no importe de R$ 1.200, calculada sobre 60.000, valor hora arbitrado à condenação. É como voto, senhor presidente. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, uma boa tarde. Boa tarde. O voto da ilustre relatora atende plenamente ao reclamante. Então, se houver divergência... Vou me reservar. Sim. Há divergência? Não, presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde novamente, presidente, a todos. Número 42, RO 11.478, 74/2016. Presente, doutor Evandro Araújo Júnior, pelo reclamante recorrente. 42, RO 11.478. Peço à relatora que lê a conclusão do voto. O recurso é do reclamante, eu estou conhecendo, e no mérito, dando-lhe um provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento da verba quebra de caixa ao reclamante, referente ao período não prescrito,
de 23 de 9 de 2011 a 11 de 11 de 2015, mês a mês, com repercussões na esteira do entendimento consolidado na súmula 247 do tolerante TST, em férias acrescidas de 1/3, 13º e FGTS. Atribua à causa o valor de 50 mil, com custas do importe de 1.000 pela reclamada. Com a palavra, doutor. Sim, senhor desembargador da Egrégia Turma, presidência da Egrégia Turma, demais membros que acompanham, doutor, representante do Ministério Público, senhora secretária e demais presentes. Excelência, assim como no caso anterior, o voto da eminente relatora, né, ela converge com os interesses aqui do reclamante, o voto. Então, se houver algum voto divergente, eu me manifestaria para adiantar aí a pauta. Pois não. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado dos termos do voto da relatora. Obrigado, excelência. Boa tarde. Tá. Sala de sessão. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceira votante, desembargadora Emília. 29, RO 10.934, 86, 2015. Inscrito, doutor Renato Léo, ausente. Qual que é o número? 29 da pauta, RO 10.93486. Não havendo divergência, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Próximo processo é o 22 da pauta, AP 10.686, 29, 2017. Inscrito, doutor Rafael Pena, ausente. Repete o número. AP 10.686, 29. São dois 686. Esse é agravante Marcelo contra Valurec. Não havendo divergência, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. 49, RO 13.174, 58, 2016. Inscrita, doutora Raquel Silva, ausente. Muito bem. Nesse caso aqui tem uma divergência em relação Não ao... é divergência, não. Eu só lancei aí aquela questão do IPCA. Então, 13.000. 174. 13.174. Porque eu observei que o doutor Bozon também alertou para esse fato. então, mas só que a decisão ainda não foi publicada. Não tem acórdão ainda. Não tem acordo. Então, é melhor tirar de pauta? Eu até trouxe, Ah, eu porque... acho bobagem. Acha bobagem? É, a liminar caiu. Acho que a gente tem que restaurar o IPCA. Eu só Então, vou mudar o... Porque senão, Camila, nós vamos receber isso tudo de volta para julgar. Tá, mas... Mas eu também... sem ter sido publicado ainda, Bozon? Não foi publicado. Sim, mas não vai mudar nada, gente. Eles já decidiram. Porque, Só na uma verdade, eu formalidade. também tenho essa cautela que a doutora Camila está alegando, de aguardar o acórdão. Não, se vocês quiserem retirar de pauta, eu não me oponho, mas acho uma pura perda de tempo. Eu prefiro. Nos meus casos, eu prefiro porque Então não tá, foi publicado. retire. Vai retirar de pauta e aguardar? Aguardar a publicação, porque, inclusive, porque daí no acordo a gente consta... Não, então aí vai ter que fazer em todos, porque tem outros aqui que tem também. Não, mas estou falando dos meus, se Vossa Excelência não quiser. eu acho que Você a também acha que turma- tem? Porque aqui é uma decisão da turma, né? Não, a gente pode deixar a critério do relator. Vocês decidem. Eu prefiro aguardar. Eu prefiro. Então, retirado de pauta a pedido da relatora. Pronto. Próximo. 44, RO 11.534, 22, 2016. Inscritos, advogados do escritório do Dr. Renato Andrade Gomes, ausentes. Qual que é o número? 11.534, 22, 2016. Não havendo divergência, proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. 45, RO 11.807, 75, 2016. Advogados ausentes. Não havendo divergência, proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. 42, RO 11.487, 89, 2016. Está presente Dr. Marcelo Mangini,
pela reclamada recorrente 42 RO 11.487,89. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos não interpostos por Juliana Matos dos Santos e por Instituto de Desenvolvimento Gerencial Sociedade Anônima e no mérito, nego o provimento ao apelo empresarial e dou o provimento ao apelo obreiro para deferir a reclamante os benefícios da justiça gratuita. Com a palavra, doutor. Boa tarde a todos os presentes. No que tange à PLR, inicialmente gostaríamos de salientar que a reclamante, apesar de pretender o pagamento de valor superior àquele que for quitado, ela deixa de apresentar o instrumento normativo que balizaria o montante por ela pretendido e indicado na inicial. Esse é o primeiro fundamento a amparar a improcedência do pleito. Ademais, nós temos a seguinte questão. O que a empresa adotou foi um procedimento equânime, pautado no princípio da isonomia, determinando que, por ser uma empresa de consultoria, os consultores e cargos administrativos dentro da empresa recebessem da mesma forma, observando a isonomia e proporcionalidade. Portanto, os consultores receberam a PLR de forma gradativa, de acordo com a hierarquia de sua função, e os cargos administrativos, a empresa adotou o mesmo procedimento. O que se pede aqui é o reconhecimento da validade desse escalonamento adotado para os cargos administrativos. Portanto, a reclamante, como assistente, ela recebeu exatamente a quantia adequada, de acordo com a prova documental apresentada, reiterando que a autora deixa de apresentar o instrumento coletivo no qual supostamente permitiria a ela receber valor superior. No que se refere à justiça gratuita, o que se solicita aqui é a aplicação do artigo 14 do CPC, em se tratando da nova lei, a alteração trazida pela nova lei, podemos considerar que o limite máximo do benefício previdenciário ao momento da dispensa dela, que é a última remuneração que nós temos como parâmetro, 2.143, ele é superior aos 40% do limite do benefício da Previdência. Portanto, trazendo como referência o artigo 14 do CPC, que determina a aplicação de norma processual de imediato, o que se requer é a manutenção da decisão que não deferiu a justiça gratuita à autora. Obrigado. Relatora. Mas com relação à justiça gratuita, conforme a súmula 463 do TST, item 1, a partir de 26/6/2007, para a concessão da assistência judiciária gratuita, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte por seu advogado e que foi observado pela reclamante. No tocante à PLR, a reclamada, embora afirme em suas razões recursais que, desde 2011, pactua com o sindicato da categoria as formas de pagamento da PLR, não logrou demonstrar que a nova forma de cálculo colocada em prática em 2015 levava em consideração o tratamento desigual aos diferentes cargos da empresa. Por isso, mantenho minha proposta de voto. Eu estou vendo aqui que realmente parece que... não. Quanto à justiça gratuita, eu acompanho, porque eu verifico que a ação foi iniciada antes da reforma trabalhista, né? Eu não embarco nessa história de que norma processual tem aplicação imediata. Isso aí é uma simplificação, quem dera o direito fosse tão simples. Ele entrou com a ação com a perspectiva de não ser responsabilizado por despesas processuais se simplesmente declarar ser pobre. Então, ele não pode ser surpreendido com essa alteração. Agora, de toda forma, ele não sucumbiu em nada, não teve perícia nesse processo, a ação foi julgada procedente. Então, não vejo qual que seria a praticidade de se negar justiça gratuita a ele. Desembargadora Emília. Eu estou inteiramente de acordo com a relatora. De modo que eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Número 32, R11, 1068, 07/2016. Há 2 advogados presentes, Dr. Marlon Henrique Santos, pelo reclamante, e o Dr. Alex Novaes, pela reclamada.
32, RO 11.06807. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Luiz Eduardo Bassetti. Preliminarmente, acolho a arguição de cerceamento de defesa suscitado pela reclamante para anular a respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual com a oitiva da segunda testemunha do autor, prolatando-se nova sentença como se entender de direito. Resta prejudicada a análise das demais razões recursadas do autor. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Então, vou fazer o seguinte. Ao advogado do reclamante, eu vou dar a palavra só se houver divergência. Perfeitamente. Ao advogado da reclamada, eu vou direcionar a sustentação à questão do cerceamento. Tá certo? Perfeito. Quem que está pela reclamada? Então, com a palavra, sobre a tese de cerceamento. Ilustre senhor desembargador presidente, novos membros da turma, ilustre relatora, ilustre procurador, senhora secretária. Excelência, a questão com relação à nulidade e, se declarada a nulidade desse ponto, a reclamada deve insistir para que seja reaberta a instrução, porque as testemunhas da reclamada também foram impedidas de depor. E foram impedidas de depor a qual fundamento? Confissões feitas pelo reclamante e também o que disse a reclamada em audiência. Desculpa, o reclamante em audiência. O reclamante tem mais uma testemunha na qual pretende... Só se ouviu uma testemunha do reclamante, Então, da reclamada nenhuma. Eu acolho, doutor. Eu vou, então, mudar o voto, dizendo com a oitiva de testemunhas pelas partes. Até 3. Né? Até o máximo de 3, que claro. Parece que Sim. o primeiro grau está esquecendo. Né? Tá. Procedimento ordinário, o advogado tem direito de fazer ouvir 3 testemunhas, se quiser. E no sumaríssimo 2, para cada parte. Então, vou constar. Se me permite complemento, o indeferimento foi em função da confissão do reclamante e pelo fato do reclamante ter dito em audiência que tem mais uma testemunha na qual pretende repetir as mesmas perguntas já feitas Isso à aí primeira é testemunha. conversa fiada. Vê se o advogado ia ser besta de colocar isso. É claro que isso é ata preenchida pelo juiz. O advogado vai ditar que quer ouvir uma testemunha para repetir o que a outra disse? Só se ele fosse imbecil. Ele pode até não ser um Pontes de Miranda, mas ele não vai dizer uma asneira dessa. Eu fui juiz há mais de 20 anos, eu sei do que acontece numa sala de audiência. Então, nessa conversa fiada, eu não caio, não. Está anulado, doutor. O senhor... É porque eu não ouvi os outros votos, excelência, me perdoe. Muito há obrigado, boa divergência? tarde a todos. Então, boa tarde. Boa tarde, excelência. Com testemunhas das partes até o limite de 3 para cada um. Isso. Próximo. Número 26, RO 10.873, 55/2016. Presente, doutor Abel Chaves Júnior, pela reclamante recorrente. 26, RO 10.87355. Peço à relatora para ler a conclusão do voto. É o 26 da pauta, né? 26. Conheço dos recursos ordinários interpostos por Serviço Social do Comércio, Administração Regional no Estado de Minas Gerais e por Marines Mendes Amaral Nunes. No mérito, nego provimento ao apelo da reclamada e dou provimento ao recurso da autora para condenar a réu ao pagamento de 10 horas extras semanais, acrescidas do adicional convencional e, na sua falta, do legal, com reflexo em aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3 e FGTS mais 40%, observada a evolução salarial. Em atendimento ao artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro que tem natureza salarial as horas extras, hora deferidas e seus reflexos, em 13º salário e férias mais 1/3. Majora o valor das custas processuais para R$ 2.000, tendo em vista o valor hora arbitrado à condenação de R$ 100.000. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Votar por quem, doutor? Estou pela reclamante mesmo, excelência. Então, lhe dou a palavra.
Boa tarde, né, excelentíssimo presidente. Eu vou só pedir para que os demais desembargadores acompanhem o voto da eminente desembargadora relatora, doutora Camila. Há uma divergência da desembargadora Emília, a quem eu dou a palavra. Eu peço mil vênias à doutora Camila, mas eu tenho aqui uma questão de entendimento meu, eu sei até que no primeiro item eu acabo sendo vencida, mas eu daria um provimento parcial ao apelo empresário para reduzir a indenização por danos morais. Achei extremamente elevado o valor de R$20.000, decorrente de um possível tratamento hostil pela preposta da ré. Esse valor nós temos aplicado aqui para casos graves, casos que, às vezes, há um assédio muito forte, às vezes até a perda de uma falange das mãos, dos dedos das mãos. Enfim, eu achei o valor realmente desproporcional. Então, mesmo sabendo do entendimento de Vossa Excelência, até mesmo da doutora Camila, de não alterar o valor aplicado em primeiro grau, eu achei que aqui realmente houve uma extrapolação. E eu também daria um provimento parcial ao apelo empresário em relação às horas extras intervalares, porque, na verdade, foram deferidas, na origem, essas horas intervalares, e a excelentíssima relatora está mantendo, para os dias em que a reclamante realizava atividades externas. E essas horas, elas foram deferidas com respaldo em declarações por um depoente cujo depoimento foi tomado como informante, sendo certo que os depoimentos das testemunhas nada esclarecem a esse respeito. Então, eu estaria dando um provimento nesse aspecto, porque, na verdade, nas ocasiões em que a reclamante laborava fora do estabelecimento, não era possível e nem era permitido à reclamada o controle do tempo que era despendido no intervalo intrajornada. E, mesmo assim, eu entendo ainda equivocada a determinação de pagamento de 2 horas extras intervalares, porque, mesmo que a autora fruísse nos demais dias a pausa de 2 horas, em caso de condenação pela supressão do intervalo, eu entendo que a quantidade devida é a prevista na CLT de 1 hora. É a divergência que apresento, novamente rogando vênia à ilustre relatora. Eu dou a palavra ao senhor para falar sobre esses pontos da divergência. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente desembargador e excelentíssimas senhoras desembargadoras, em relação aos dois aspectos, em relação principalmente à questão dos danos morais, a excelentíssima senhora juíza de primeira instância realmente andou bem e caminhou no sentido de realmente não só restaurar o direito da reclamante, como também punir a empresa, porque o dano moral foi devidamente configurado e não foi simples, muito antes pelo contrário. Ela, inclusive, passou por vários psicólogos, teve atendimento psicológico, devido a várias crises que ela teve no ambiente de trabalho, inclusive com crise de choro, como, inclusive, a própria testemunha da reclamada depois em juízo. Então, não foi um dano moral realmente tendo em vista uma lesão simples, muito antes pelo contrário. Realmente foi uma lesão extremamente elevada e, nesse aspecto, a meritíssima juiz realmente caminhou bem. No segundo aspecto, em relação às horas extras nos finais de semana, o primeiro aspecto que é importante chamar a atenção é que não se tratou de um trabalho externo, muito antes pelo contrário. Era um trabalho feito pela reclamante, juntamente com outras funcionárias, eventualmente, e nesses dias realmente não havia realmente nenhum controle de jornada, elas tinham que trabalhar, e pelos próprios depoimentos, elas tinham menos de 15 minutos para poder lanchar, tendo em vista as atividades que eram realizadas pelo SESC em vários parques da região metropolitana, o que justifica realmente o deferimento do pedido conforme foi pleiteado pela reclamante. Muito obrigado, excelência. Relatora. Senhor presidente, deixa eu só esclarecer, talvez para o doutor, que ele não tenha entendido, a minha divergência com relação às horas intervalares cinge-se aos dias em que eram realizados trabalhos externos. No mais, eu estou acompanhando. Não, pois é, Parece ele admitiu que era... Ele admitiu, inclusive, que não havia controle de jornada. Ele era o admitiu trabalho em parques, né? São as atividades que são feitas externamente. Eu conheço bem isso. Relatora?
Com relação ao dano moral, é que nós fizemos um acordo de não alterar a indenização. E, no caso aqui, a reclamante foi hostilizada e perseguida, prova, inclusive testemunhal da própria reclamada, por mais de 3 anos. Eu acompanho com relação a isso, a Vossa Excelência. Eu pediria esclarecimentos mais sobre essa questão da jornada externa mesmo. Pois é, eu estou valorando a percepção do juiz de primeira instância. Mas o que está me embatucando é que nós, efetivamente, tradicionalmente, reformamos sentenças quanto ao intervalo intrajornada em caso de jornada externa. Pela impossibilidade do empregador de impedir o gozo desse intervalo. E o próprio advogado, num ato falho, ele admitiu que não havia controle. Tá, então eu posso adequar. Não fico vencida, não. Não. Fazemos então, adequação perfeitamente. Ficou a indenização por danos morais nos termos do voto da relatora, mas deu-se provimento ao recurso empresário para decotar da condenação horas extras intervalares nos dias em que a reclamante executou atividade externa. Perfeitamente. Desembargador, eu queria só um esclarecimento, mas nesse caso vai decotar todas as horas ou vai diminuir? Não, só nos dias em que... As horas intervalares, doutor. Dos trabalhos externos, mas porque ela concedeu 2, iria decotar as 2? Não, ela fez uma divergência dizendo que, ao ver dela, não poderia haver nenhuma. Agora, se houvesse uma, mas eu estou concordando com ela de que não cabe nenhuma hora extra intervalar quando o serviço seja externo. Tá certo? Não vai ter nenhuma. Eu fico vencida no dano moral. A Camila fica vencida, né? Não. Vou fazer adequação. Então, assim fica proclamado o resultado. Só fica, em relação ao voto da desembargadora relatora, das 2 horas das 10 da jornada horas. Especial. Não, isso. sim, Isso mantém. nem houve divergência. Não houve divergência. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Já chegou o advogado da... Mas acaba... Já acabou, da doutora Então, Camila. volta, Emília. Voltando à sala de sessão, relatora, desembargadora Emília. Processo número 32, RO 10.987, 92-2015. Presente, doutor Rafael Metzger, pela reclamante recorrente. 32, RO 10.98792. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo do reclamado para excluir da condenação as diferenças salariais advindas da equiparação salarial com a paradigma Flávia Costa Gomes, bem como para extirpar o pagamento de horas extras intervalares, determinando que, na apuração das horas extras deferidas, além da 8ª diária, dever-se-á considerar a fruição da pausa de 1 hora. Dou parcial provimento ao apelo da autora para incluir, na base de cálculo das diferenças salariais deferidas, a gratificação de função. E mantenho o valor da condenação, porque é ainda compatível. É o meu voto. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, muito boa tarde. Em nome de quem cumprimento a excelentíssima relatora, doutora Emília, a excelentíssima desembargadora, doutora Camila. Excelência, só para eu direcionar a sustentação, gostaria de um pequeno esclarecimento da relatora. Então, foi extirpado as horas intervalares e a equiparação única e exclusivamente com a paradigma Flávia. Com a Flávia, exatamente. Mantendo... No mais foi mantido. Exatamente, no mais a outra foi mantida. E foi incluída, né, a questão da gratificação de função. Na base de cálculo. Na base de cálculo. Isso. Senhor presidente, basicamente, né, eu vou me restringir aqui só à questão da equiparação salarial, sabendo da detida análise, como é de praxe, da eminente relatora, doutora Emília, vou ter oportunidade de ter acesso ao voto, mas em relação à equiparação salarial, as fichas cadastrais, o reclamado atribuiu os mesmos códigos funcionais e as mesmas nomenclaturas,
de todos. Então, a ficha cadastral da autora, a ficha cadastral da modelo Edivânia, a ficha cadastral da modelo Flávia, todos eles constam o mesmo código funcional e o mesmo cargo, ou seja, 14.17.10, gerente de agência. Razão pela qual, como é de conhecimento e a jurisprudência iterativa e notória deste tribunal, havendo igualdade de designação, há a necessária inversão do ônus da prova, incumbindo ao réu demonstrar fatores impeditivos, extintivos ou modificativos. E a prova oral confirmou a identidade de funções e a ausência desses fatores para impeditivos ou modificativos extintivos do direito, razão pela qual requer seja mantida a equiparação com a Flávia nesse ponto e agradeço a oportunidade e a atenção. Muito obrigado, Excelência. Relatora. Então, presidente, a questão aqui de avaliação da prova, a reclamante foi promovida ao cargo de gerente geral em outubro de 2007 e ela sempre exerceu função de gerente geral comercial 1 e 2 e ou gerente geral 2 ou gerente geral de agência e trabalhava no interior, antes de vir para Belo Horizonte. A paradigma que ela pretende, porque o demais foi mantido, a Flávia, ela sempre trabalhou em Contagem, exercendo as funções de gerente geral em agência e no regional, sendo responsável pelos PABs da capital, possuía carteira mista, com toda uma equipe sob seu comando para o cumprimento de metas, enquanto a reclamante apenas fazia parte de uma equipe de plataforma com carteira pessoa jurídica. A Paradigma elaborava em departamento que ela própria gerenciava grandes contas de grandes grupos empresariais, exclusivamente do grupo Fiat, ou seja, a plataforma Fiat, lidando com produtos middle e corporate, com faturamento anual acima de 30 milhões. Então, na verdade, vai por aí afora, dizendo todas as atividades da Paradigma apontada, não foram preenchidos os requisitos de que trata o 461 da CLT, por isso eu excluí a Flávia como paradigma da reclamante. Desembargadora Camila. Estou acompanhando integralmente a meritíssima relatora. Eu também, está vendo, eu entendo que a equiparação deve ser deferida em último caso, né? Só quando haja realmente absoluta identidade de funções. Inclusive, Cristo era contra a equiparação. Numa das parábolas dele, ele chama atenção. Qual delas? Ele conta uma parábola de um vinhateiro que combinou X com o empregado A e X mais um contra o outro. E aí o outro vai reclamar. Ele falou assim, não estava bom quando a gente combinou? Por que agora não está mais bom? Porque o outro está ganhando mais. Agradeço, senhor presidente. Eu aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos vocês. Obrigada, doutor. Tá, vamos lá. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. 51, RO 12.110/65/2015. Presente, doutor Tiago Luiz Musi, pelo reclamante recorrente. 51, RO 12.110. Eu dou provimento. Eu nego provimento ao apelo do reclamante e dou provimento ao recurso do segundo reclamado para julgar improcedente a reclamação. E lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador, presidente dessa coluna da turma, ilustres desembargadoras que acompanham, ilustres parquê, senhores servidores e demais colegas presentes. A respeitável sentença de piso, no que toca ao princípio da imediatidade e da relação factual à vida entre o médico e o nosocômio de Uberlândia, declara expressamente que ele, a despeito de ter sido contratado como médico, apesar de mesmo em estado a trazer a colação, essa reclamada não ter trazido aos autos o contrato de trabalho desse médico, ele depois de ter iniciado seus mistérios como médico, também ativou-se nas atividades de preceptor acadêmico. E aquela respeitável decisão houve por bem em condenar em acúmulo de função em 15%.
Então, esse médico, amparado pelo Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, pretende que, dada a existência desse acúmulo, porque preceptoria, ao contrário do que muitos imaginam, é uma atividade muito mais a despeito de ligada às atividades médicas, mas ela é muito mais afeta a atividade acadêmica, de ensino das atividades médicas, do que o próprio exercício da medicina. Então, o que se pretende, esse reclamante, é o elastecimento daquele percentual em que a respeitável sentença condenou o nosocomio de apenas 15%. São esses os fatos, conhecedor da percussência com que Vossa Excelência, o relator, sempre trata as matérias submetidas, mas os contornos fáticos auridos do próprio relato da respeitável sentença são esses, que ele, a despeito de ter sido contratado exclusivamente como médico, também se ativou nas atividades de preceptoria. Eu gostaria, mais uma vez, e pedindo vênia pela insistência, a atividade de preceptoria é uma atividade muito mais afeta e ligada ao mundo acadêmico do que ao exercício da medicina, daí o porquê a necessidade de se reconhecer o acúmulo. E aí, superado isso também, e, obviamente, reformada a proposta de Vossa Excelência o relator, a condenação no pagamento dos honorários assistenciais. Justiça. O problema do acúmulo é que eu nem entro nisso. Eu entendo que o juiz não pode ficar inventando moda, né? O juiz, embora exista aí uma corrente nova, criativa, mas quem legisla é o Congresso Nacional. O juiz aplica o direito. E o Congresso não pergunta ao juiz se ele gosta ou não do direito que ele está aplicando. Então, isso de adicional por acúmulo de função existe muito restritivamente, né? É o vendedor que fiscaliza os produtos vendidos, é o radialista que acumula duas tarefas. Só nesses casos é que é possível a concessão de um adicional por acúmulo de função. Então, não há como. O pedido é juridicamente impossível do ponto de vista material. Então, eu mantenho meu voto. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Boa tarde. Está faltando o quê? O quê? Na equiparação. Ah, tá. Obrigado. Vamos pro próximo. Número 8, RO 10.273/50/2016. Dr. Tiago Luiz está presente pela reclamada recorrente. 8, RO 10.273. Um minutinho só, doutor. Estou negando provimento a ambos os recursos e lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa coluna da turma, ilustres desembargadores que acompanham, os membros do parquê, senhores servidores, mais colegas presentes. Senhor presidente, aqui tem uma questão de todo interessante, eu falo pela reclamada. A reclamante foi afastada por possuir varizes em um afastamento por doença. Realizada a prova técnica, ela foi robusta e certa em dizer da inexistência do nexo. Diz a prova técnica, ipsis verbis, abro aspas. A reclamante apresentou quadro de varizes de membro inferior esquerdo, nosologia de base não causada e nem agravada pelo trabalho na reclamada. Submetida a tratamento cirúrgico e evoluiu com complicações de tromboflebite. Houve afastamento pelo INSS para convalescença. O nexo causal / concausal está descaracterizado, fecha aspas. Todos bem sabemos, senhor presidente, que o juiz ele não está adstrito ao laudo, bem como, em matérias técnicas nesse jaez, é o laudo um suporte seguro para que ele possa julgar dessa ou daquela maneira. Com isso, senhor presidente, quer-se afirmar
que, em tendo sido afastadas as conclusões do laudo, dever-se escudar e basear-se em outros elementos de tal sorte fortes e técnicos que pudessem infirmar estas conclusões. E, insisto, ela foi afastada pelo INSS por doença comum 31. E o laudo é robusto e extreme de dúvidas para afastar não apenas a causa, mas também a concausa. E uma série de outros elementos auridos da documentação juntada com a peça de contestação vão na mesma linha daquela conclusão já citada. É dizer, a reclamante recebeu alta do benefício previdenciário, insisto, espécie 31, em 21 de abril de 2015. Em 24 de abril de 15, foi considerada apta ao retorno do trabalho pelo exame médico. Em 14 de maio de 15, teve seu pedido de reconsideração do benefício indeferido pela Previdência Social por não constatada incapacidade laborativa. Em 18 de maio de 15, foi considerada novamente apta no exame de retorno do trabalho. No exame demissional foi também considerada apta, não solicitou novo benefício previdenciário após a sua demissão, ou sequer intentou com uma ação previdenciária para alterar o afastamento por doença por afastamento por acidente, por doença equiparada ao acidente. E, por fim, senhor presidente, não está hoje, ou no dia em que a instrução foi feita, em tratamento médico. Ela, conforme o laudo juntado, possui uma história pregressa de risco de varizes, porque ela possui uma história familiar de varizes, ela usa anticoncepcional e ela já teve crianças, que são fatores, segundo a prova médica técnica realizada, eu não conseguiria falar isso por quanto não sou médico, mas segundo a prova técnica realizada, são fatores de risco para o aparecimento dessas varizes. A prova médica também realizada fala, como descrito na literatura médica, as varizes podem se agravar em indivíduos que trabalham na posição ortostática parados. Este não é o caso da reclamante na reclamada, que é uma empresa de fiação e tecidos do Grupo Cedro Cachoeira, onde era necessário o constante deslocamento na linha de produção. E completa essa prova técnica. Assim sendo, ao contrário do que afirma a reclamante, suas atividades laborativas na reclamada não contribuíram para o desenvolvimento de veias varicosas em seus membros inferiores. E arremata. A deambulação é um dos movimentos indicados para o tratamento das varizes de membros inferiores. Além disso, em seu local de trabalho, há cadeira para descanso quando necessário. O exame físico da reclamante não evidenciou alterações sugestivas de patologia incapacitante. Tal evidência é coerente com o resultado da avaliação do Serviço de Medicina de Trabalho da reclamada, que a considerou apta para o trabalho quando da sua demissão. Então, senhor presidente, gostaria de levar em consideração os 3 médicos que a examinaram. O médico que deu ela como apta, o médico do trabalho que deu ela como apta, né, no retorno da doença e como apta para a demissão. O perito judicial, que falou que não tem qualquer tipo de correlação a essa varizes, ao contrário, que ela tem história familiar, usa anticoncepcional e já teve gravidez, e o INSS, que ele próprio, a despeito dela ter feito um recurso, afirmou, não, isso aqui, varizes, é doença comum. Nesse sentido, e pedindo vênia a vossas excelências por terem tomado o tempo de vossa excelência, se tratando só de matéria técnica, enfim, médica, é que se pede a reforma total da respeitável sentença, a fim de, com o estribo no laudo pericial realizado, afastar, e do INSS também, afastar o reconhecimento de varizes como acidente do trabalho. Justiça. A doença dela é comum, não há dúvida disso. Eu confirmo isso no meu voto. Só que o empregador não pode dispensar empregado doente. Ponto final. A doença é causa imperiosa de suspensão do contrato. Então, não foi reconhecida a ela nenhum tipo de estabilidade. A indenização por dano moral foi concedida porque ela foi dispensada, embora doente, né? Então, que a doença não é ocupacional, é claro, está claro que não é, né? Então, o que se fez foi anular uma dispensa por ilegal
e condenar o empregador a indenizar a empregada porque ela estava doente, então não podia ser dispensada. Então, eu mantenho meu voto. Há divergência? Não, presidente, de acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Excelência, se Vossa Excelência me permite, um ano de 2018 de muita aventura para todos, Vossas Excelências, membros do Ministério Público, servidores e todos os seus. Muito obrigado. Amém, igualmente, para o doutor. senhor também e para a classe dos advogados. 42, RO 11.388, 89/2015. Presente, doutora Luísa Cansado, pela reclamante recorrente. 42, RO 11.388. Conheço dos recursos, à exceção do recurso do reclamado, no que diz respeito à juntada do rol de substituídos por desinteresse, e no mérito, nego o provimento ao recurso da reclamante e dou provimento ao do reclamado para absolvê-la da condenação ao pagamento de reflexos de prêmio agir. Mantenho o valor arbitrado à condenação. E lhe dou a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Excelência, sustentarei se houver divergência. Há divergência? Não, presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor. Muito obrigada. Boa tarde. 36, RO 11.207, 39/2015. Inscrito, doutor Renato Léo, ausente. Há divergência? Não. Proclamo o resultado nos termos do meu voto. 20, RO 10.642, 66/2017. Presente, doutor Carlos Vinícius Moreira, pela recorrente reclamada Biosul. 20, RO 10.642. Eu conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para decotar da condenação adicional de insalubridade e reflexos. Inverto os ônus dos honorários periciais e reduzo o valor arbitrado à condenação para 20.000 com custas de 400. Facultando a reclamada a reaver junto à Receita o que recolheu a mais. E dou a palavra ao senhor. Excelência, boa tarde a todos os demais membros dessa turma. Eu vou sustentar somente se houver divergência, Excelência. Há divergência? Não, presidente. Eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boas festas para todos. Boas festas. Obrigada, igualmente. 43, RO 11.460, 93/2015. Presente, doutor Silvio Carvalho Júnior, pelo reclamante recorrente. 43, RO 11.460. Estou negando provimento ao recurso e lhe dou a palavra. Os julgadores, meus cumprimentos respeitosos. Excelências, a ponderação que trago aqui da tribuna é com relação à prova autuada. Vejam, Vossas Excelências, que o argumento do recurso, por exemplo, quanto aos inflamáveis, está no ID D94 CFCF, página 3, ou PDF 886. Ali está dito o seguinte, uma coisa clarividente, que existe uma central redutora a menos de 3,5 metros da guarita onde trabalhava o reclamante. A prova é um laudo técnico que está autuado no ID E7CC 128, páginas 5 e 7, e no ID 4CD5 119, páginas 18 e 19. Tem uma foto, e tem as medições das distâncias. É uma central redutora e onde tem os manômetros de medição do gás que serve à unidade hospitalar. Essa é a questão que se coloca com relação aos inflamáveis. E vejam, Vossas Excelências, que o mesmo juízo, inclusive, já decidiu diametralmente ou de forma oposta. E ele poderia até dizer que mudou de ideia,
mas não é o fato, porque embargado nesse sentido, não se moveu. Razão pela qual nem se arguiu a nulidade do julgado por negativa da prestação jurisdicional, que eu acho que seria viável, mas porque é possível prover o apelo em prol daquele que foi prejudicado pela nulidade, porque desfundamentada a sentença está, dada a devida vênia. Ela não explica absolutamente como é que ela afastou a prova documental e a prova pericial autuada. E nem se diga que a prova emprestada teria que ter concordância da outra parte. Por quê? Porque a parte ré era parte no processo onde a perícia foi realizada e o local é o mesmo. Então, a prova é perfeitamente aplicável. Agora, o que há de mais interessante aqui nesse processo, Excelências, é com relação à periculosidade por violência. Vejam, Vossas Excelências, que a sentença ela sustenta basicamente que não teriam sido atendidos os requisitos da Lei 7.102, de 2019, da Lei 12.740, de 2002, e da súmula 44 do TRT. E o recurso, debatendo sobre esses fundamentos da sentença, o recurso demonstra que o único requisito que a sentença alega não ser atendido pelo trabalhador é que ele trabalhava desarmado. Esse é o requisito que ele não atende. Porque ele é ex-policial e teve treinamento. Ele trabalhava com segurança patrimonial e de pessoas. Isso, aliás, nem se discute. E o risco de violência, ele não é potencial, não. As testemunhas narraram eventos. E a despeito de um querido amigo meu que é residente lá nas redondezas, jurar de pé junto que aquela área ali da saída da cidade, na Amazonas, em frente ao Parque da Gameleira, não é um local perigoso, mesmo estando perto de 2 unidades prisionais, eu dada a devida vênia, divirjo. Por quê? Porque o hospital é um local de risco, por conta dos medicamentos que ele guarda, por conta dos equipamentos valiosos que guarda e pelo trânsito de pessoas. Então, até porque, por isso mesmo, tem vigilância. Porque se fosse um lugar muito tranquilo, botava uma cancela automática, não é? E se cobrava lá para estacionar, não precisava de ninguém para tomar conta. Então, não, e é do estacionamento, justamente. Então, o risco há. Aí a sentença, assim, acanhadamente, admite que é pela falta da arma. Critério. É um critério até objetivo, eu admito. E como dizia o meu querido professor Fernando Rios Neto, até a falta de critério é critério, né? Mas, dada a devida vênia, o adicional é de violência. É pela exposição à violência, não é pelo porte de arma. Não tem esse requisito na lei, em nenhuma dessas normas jurídicas que a sentença cita, e digo mais, a súmula 44 dessa egrégia corte não coloca no enunciado que é por conta de porte de arma. Teve o debate, eu já li mais de uma vez o acórdão, um debate rico, um debate aguerrido, como é da natureza de uma corte democrática, como o TRT da Terceira Região, que a gente se orgulha disso, mas lá não se concluiu. Até porque, como disse a reforma trabalhista, né, não se pode decidir contra a lei. Lá não se concluiu que a pessoa só tem direito ao adicional por exposição à violência, mesmo que seja exposto à violência, só porque ele anda desarmado. E é uma questão interessante que eu tenho procurado julgados assim, e eu entendo o seguinte, que quem erra nesse sentido erra em boa companhia, porque tem muitos acórdãos e sentenças dizendo isso. Mas achei uma decisão do STJ recente, é verdade, a questão lá é previdenciária,
Mas no recurso especial 1410-057 do Rio Grande do Norte, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho propôs, e a unanimidade foi acolhido, que se reconhecesse a periculosidade para fins previdenciários do vigilante, armado ou desarmado ou não. Porque o critério é o risco. Agora, se Vossas Excelências entenderem, com base na prova, que não há risco, eu assim me curvo. Mas por conta de não estar armado, dada a devida vênia. São essas as... sim, e como deixar de dizer, a ata de ID 594F494, páginas 1 e 2, relatam tudo isso que eu disse aqui a Vossa Excelência. E os laudos também falam disso, que era segurança patrimonial e pessoal, que ele tinha treinamento prévio e que houveram situações de violência. Ah, mas não foram graves. Mas não é possível que vai precisar ter um acidente, um incidente grave, não é? Um atentado à bala, que é para a gente admitir que o vigilante colocado lá na portaria do hospital é para segurança patrimonial e para servir de anteparo à violência da sociedade. Muito obrigado, Excelências, pela atenção. No que toca aos inflamáveis, o perito oficial diz que a tal central redutora não é ponto de contínuo abastecimento de inflamável. Há um laudo também emprestado de um perito a quem eu nomeava, quando juiz de primeiro grau, Sérgio Penido de Oliveira, em que ele assevera que não há armazenamento de inflamáveis próximo à guarita do pátio de serviço. Agora, quanto à súmula 44, data vênia, ela me parece clara, até no sentido de dizer que o vigia não tem direito ao adicional de periculosidade, só o vigilante. E o que distingue o vigilante do vigia? É justamente o portar arma, não portar arma. Até o desembargador Jales fala que as vítimas do vigilante é que deveriam receber o adicional de periculosidade e não o vigilante. Mas isso aí já é outra história, né? Mas, enfim, me parece claro que o nosso tribunal já optou pelo critério do juiz de primeiro grau. Se é só vigia, ou seja, não interessa treinamento, não interessa situação de perigo. Se anda desarmado, não tem direito. Se anda armado, se é vigilante, tem direito. Então, eu mantenho o meu voto. Há divergência? Não. Acho não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pela atenção. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Bom mês. O senhor também. O senhor também. Número 22, RO 10.671, 10/2015. Presente, doutor Gabriel Jansen, pela reclamante recorrente, 22, RO 10.671. Estou conhecendo dos recursos, dando provimento parcial ao da reclamada para decotar a condenação relativa ao ressarcimento de descontos efetuados a título de vale-refeição e multas normativas. E estou negando o provimento ao recurso da reclamante. Lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimos desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas e servidores. No que tange primeiro ao recurso do reclamante, entendemos ser necessária a reforma da sentença de primeiro grau no que tange ao reconhecimento da periculosidade. O laudo que apreciou a questão da periculosidade, ele atesta, sim, que o reclamante, na posição ali da entrada da aeronave, estava a 20 metros de distância do centro de abastecimento. Entretanto, o próprio laudo reconhece que, muito embora exista risco de muito embora esteja distante, né, existia o risco do acidente
pois se ocorrer um acidente com vazamento e probabilidade de incêndio e explosão, todos os presentes na área sofrerão consequências graves. A conclusão, o laudo, ao chegar ao final, ele é inconclusivo, ele deixa ao juiz a conclusão ante a essa circunstância de que, inobstante estar além da distância prevista na NR, existia, sim, o risco de explosão e de acidente por proximidade com inflamáveis. Não obstante esses fatos, durante a oitiva das testemunhas, a prova oral também confirma que a reclamante adentrava, sim, a área de risco de abastecimento. A testemunha Cristiane Ribeiro Pereira é clara em dizer que a autora e a depoente também trabalhavam na pista e que, dependendo da correria do dia a dia, poderiam passar perto da mangueira do abastecimento. Ou seja, não só o perito reconhece que existia, sim, o risco de acidentes por proximidades de inflamáveis, quanto a prova oral reconhece que elas passavam, sim, próximo à mangueira de abastecimento, à região de abastecimento, né, enquanto estavam exercendo suas atividades. Então, nesse ponto, pedimos a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da periculosidade. Ainda no recurso do reclamante, no que tange ao Vale Alimentação, o juízo entendeu que a empresa alegou que essa parcela não integraria sua remuneração por ser integrante ao PAT. O juiz reconhece que a empresa não comprovou essa circunstância, ou seja, ela não comprovou que era integrante do Programa de Alimentação do Trabalhador. Não se pode concordar com a sentença e simplesmente se presumir a natureza indenizatória dessa parcela, porque é prevista em convenção coletiva. A convenção coletiva é silente sobre a natureza da parcela. Então, entendemos que não pode haver essa presunção em prejuízo do trabalhador de que isso teria uma natureza indenizatória quando não tem nenhum tipo de norma coletiva que institui dessa maneira e a empresa não comprova o requisito de sua exclusão, que é a pertencer ao PAT. Essa prova, esse fato impeditivo do direito do autor que foi alegado pela reclamada não foi comprovado nos autos. Então, também pedimos a reforma da sentença com relação a esse ponto. É isso. Pois não, doutor. Quanto ao adicional de periculosidade, como o senhor bem colocou aqui, a opinião do perito e a opinião da ANR. Então, eu vou citar Guimarães Rosa, que é o meu autor predileto, muitos, ele dizia que viver é muito perigoso. Talvez porque ele fosse um homem do sertão mineiro e ele dizia que Deus mesmo, se viesse, que viesse armado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo representa muito perigo. Então, o legislador é que tem que escolher as atividades, as funções que vão ser favorecidas com adicional de periculosidade. Quer dizer, a opinião do perito não coincidiu com a opinião da ANR. Então, eu vou ter que ficar com a opinião da ANR. E quanto ao Vale Alimentação, eu não me ative bem a fundamentação do juiz, não. O que eu me ative foi a consideração de que para o Vale Alimentação havia contribuição do empregador e do empregado. O Vale Alimentação era concedido a título oneroso. Então, nós entendemos, de acordo com o TST, que quando ele é concedido a título oneroso, ele não deve se integrar ao salário. De modo que eu mantenho meu voto e indago se há divergência. Não, presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde. Muito obrigado e um desejo de boas festas e feliz fim de ano. Para o senhor também, doutor. Terminar as sustentações. Vamos para o físico, então. O primeiro processo são só três. Da Emília, 2 sumaríssimos meus. E os embargos. Então, não há divergência registrada, eu proclamo os resultados nos termos dos votos dos respectivos relatores. Algum declaratório físico com efeito modificativo? Sim, presidente. Eu não sei se você recebeu, desembargador Emília.